Sana Gimenez é advogada, professora e socióloga, doutora em Sociologia Política pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. Suas pesquisas envolvem estudos de gênero, direitos humanos e cidadania. Nesta entrevista, ela conversa sobre os debates atuais acerca do feminismo e aborda o modo como, até mesmo entre movimentos sociais de esquerda, a questão de gênero não é devidamente priorizada. Professora, eu acho que a gente pode começar o papo assim por uma abordagem mais didática, porque a gente ouve falar de várias tendências, movimento social disso, daquilo, questão disso, questão daquilo, e aí no meio disso tudo tem questão de gênero. O que é questão de gênero? Então, é muito importante que a gente fale sobre isso, porque nos dias de hoje está havendo toda uma mitificação sobre o feminismo, né, sobre os estudos de gênero, de uma forma completamente equivocada. Na verdade, os estudos de gênero, né, eles podem ser enquadrados dentro da lógica de uma militância feminista, surgem a partir disso aí, embora não sejam só isso, e são estudos que buscam entender a organização social a partir dessa perspectiva, né, da situação, né, dos papéis atribuídos aos sexos na sociedade. E as questões de poder, obviamente, que estão por trás disso aí. Então, são estudos científicos, acadêmicos, de maneira que é totalmente equivocada a expressão ideologia de gênero, porque não se trata de uma ideologia, né? Se trata de toda uma gama de trabalhos científicos de diversas áreas, inclusive, né? A gente está falando, claro, mais propriamente das ciências humanas, mas não só disso, né? Hoje é um campo que foi legitimado, né, no meio científico, e tentando entender a sociedade a partir dessas hierarquizações que de fato existem, né? São questões históricas, né? Não é uma invenção, né, da militância. Agora, é fato e é verdade que os estudos de gênero, né, ou os estudos feministas, como já foram chamados também em outro momento, são estudos muito próximos da militância, porque justamente eles buscam fazer ciência de uma forma diferente, fugindo daquela ideia, né, de que positivista, né, de que a ciência é neutra. Obviamente a ciência não é neutra, e foram isso que inicialmente as feministas que começaram, né, nos estudos de gênero questionaram. A ciência que era feita até então era uma ciência que já era, né, que já tinha uma pauta, que já tinha, né, um viés. Então, simplesmente tentar transformar isso aí. Então, não é demérito nenhum para os estudos de gênero, né, ter essa aproximação com a militância política, né, feminista, não só feminista, né, os movimentos LGBT, enfim, todas as vertentes que hoje estão ligadas a essa questão. Na parte da militância, sobretudo nas redes sociais, assim, aparecem tantos nomes que às vezes podem confundir e muita tensão, às vezes, entre campos Sim. muito próximos, né? Como é que é isso? Né? Então, como é que é esse cenário? Tipo, o que a gente tem de militância nisso e como que há tanta olha, tensão entre uma coisa e outra? existe a tensão, existe essa variedade, porque, né, o feminismo, seja como um movimento político ou intelectual, não é um movimento coeso, né? Existem várias vertentes, né? Então, o que essas vertentes têm em comum? Porque, obviamente, elas têm que ter alguma coisa em comum para tratarem de uma questão única. É justamente a ideia de que existe uma hierarquia, né, baseada não só em sexo, na sexualidade também, né, ou no gênero, a gente poderia falar assim, e que essa hierarquia tem que ser, né, discutida, tem que ser, né, problematizada. Muitos dizem, inclusive, que é uma luta por igualdade. Alguns autores nem gostam muito dessa colocação, porque igualdade para quê? Ser igual ao padrão masculino, dominante? Não, a gente quer transformar a sociedade, de maneira que não exista mais submissão. Então, acho que outra igualdade. Exatamente, uma outra igualdade. A gente poderia dizer assim, então. Então, são movimentos, são trabalhos, enfim, acadêmicos que lutam e que problematizam a questão da submissão, que é muito baseada, né, no sexo biológico, né, que também não deixa de ser uma construção. A gente poderia problematizar isso aí também. E aí, dentro desse universo, tem várias vertentes, né, que aí vão ter as suas zonas de conflito. Então, por exemplo, a gente tem um feminismo socialista, que não é que seja cego a questão de que só a superação da hierarquia de classe vai resolver todo o problema, mas que foca mais nisso, né? O marxismo tradicional sempre acreditou, né, que superando a questão de classe, a questão de gênero veria reboque, não veio. A gente tem o feminismo liberal, que na verdade é o feminismo, né, de origem. O feminismo nasce como um movimento liberal, como a gente fala, né, um filho indesejado da Revolução Francesa. A gente tem um feminismo que atualmente talvez seja a vertente com a qual eu mais me identifique, que é um feminismo interseccional, que trabalha aí sim com essas três hierarquias básicas da estrutura social: raça, classe e cor, que é muito importante. Então, o feminismo negro, ele trouxe
essa crítica, né, essa reflexão que muitas feministas não faziam até então. A gente tem aí uma vertente que eu poderia encaixar aí também, né, a teoria queer, que aí já rompe com a lógica binária, né, acha que essas identidades, na verdade, trabalham com uma lógica pós-identitária, o que eu também não... assim, teoricamente eu até entendo, mas acho que politicamente é complicado, porque a luta política é feita a partir, né, de identidades, de grupos. De coletivos, é. Exatamente. Então, como é que você vai superar o grupo? Ele é importante, na minha visão, né? Enfim, então tem divergência e na militância tem muita briga, mas isso acho que acontece, né, no movimento social de uma maneira geral, né? O que é bacana também, às vezes, perceber, assim, pela ótica dos movimentos sociais, é que em alguns momentos que a gente experimentou nos últimos anos um certo refluxo dos movimentos sociais em algumas áreas, mas nessa área não, né? Me parece aflorar tanto debate, tanta coisa bacana. Eu acho que como é que está a cena Então, atual eu acho assim, o debate disso? realmente ele está colocado, né? Houve, né? Porque são avanços e recuos, né, no movimento. Então, a gente trabalha até didaticamente para entender, né, o movimento feminista e depois o surgimento dos estudos de gênero com ondas, né? Então, uma primeira onda lá no começo do século XX, né, final do século XIX, uma segunda onda aí já na década de 60, 70, agora viveríamos uma terceira onda. Então, ao longo da história, a gente vai vendo que o debate se coloca mais ou menos. Nesse momento, o debate está muito forte, eu acho que por uma questão também da mídia, por várias razões, né? E aí, talvez, a teoria queer e esse movimento pós-identitário tenha tido um papel muito importante nesse sentido, né? De repente, ter que colocar a questão na discussão, porque rompe com a lógica estrutural que até então o movimento sempre se baseou. Mas nem sempre, infelizmente, essas questões são colocadas por uma razão assim de conquistar novos direitos, né, de entender a importância. Muitas vezes são questões realmente de midiáticas, né, comerciais, então que tem um apelo, né, essa questão da sexualidade de uma maneira geral tem um apelo forte. Então, às vezes, é isso também, porque hoje o que eu vejo é que por mais que essa questão seja colocada, e até porque certos direitos foram conquistados, a gente também tem certos posicionamentos que talvez há algum tempo as pessoas não tivessem nem coragem de, não que não pensassem, né? Mas elas ficam muito tranquilas em relação a essas discriminações, né, de gênero, né? A gente tem, inclusive, no Congresso Nacional, pessoas que falam sobre isso como se isso não fosse crime, inclusive, né? Esse tipo de abordagem. Nesse balaio de tensões assim, de críticas, sobra muitas críticas, inclusive, para o modo como movimentos de esquerda lidam com essa questão também. Não é só uma crítica àquele velho modo mais conservador, entre aspas, à direita, que se fazia, né? Tem expressões tipo esquerdomacho, né? Ou como que o homem de esquerda lida com a questão de gênero e tal. Você pesquisou, então, por exemplo, movimentos de mulheres dentro do PT, por exemplo, né? Como é que é a briga interna, a briga dentro dos próprios movimentos sociais? Então, eu acho assim, que a gente não pode negar, como eu disse, o feminismo nasce, né, e aí também, né, de alguma forma, os estudos de gênero, ainda que seja muito no passado, a partir de uma lógica liberal. Né? Então, originalmente, é um movimento liberal. Mas deve haver disputa até mesmo nessa narrativa dessa origem, né? Claro, porque imagino, por exemplo, movimentos socialistas reivindicando também essa origem, né? Mas que não deixam de ter essa mesma base. Né? Se a gente pegar, né, a Revolução Francesa é o marco, né, dessa... Só que qual foi a questão? Né? O próprio movimento percebeu que as limitações do liberalismo, né, dessa suposta autonomia individual que não resolve o problema do grupo, da questão de um universalismo que na prática não se confirma. Então, a teoria liberal é muito bonita, né, idealmente falando, mas na prática a gente percebe que É uma diferença também entre o liberalismo político e o liberalismo econômico, claro, totalmente. Então, daí veio a necessidade da reflexão, né, socialista, desse feminismo socialista, e eu acho que são coisas que vão na minha visão, assim, como feminista, acho que são coisas que podem ser aglutinadas, né, que não precisam se excluir. Por isso que eu falei que esse feminismo interseccional, na minha visão hoje, é o que melhor pode representar todas essas questões, porque trabalha com a questão de classe, entende que a questão de classe é uma questão relevante ainda, como muita gente que acha que não é, né? Mas também coloca a questão da cor, que é da etnia, enfim, que é uma questão totalmente, né, negligenciada, pelo movimento, e, claro, a questão, né, do gênero em si. Agora, realmente não é uma prerrogativa só da direita, né, a dominação masculina. Então, por isso que se fala no esquerdomacho. O problema é que muitas pessoas de esquerda, por já terem, né, uma visão mais progressista do mundo, elas não fazem a crítica de que elas também podem estar reiterando estereótipos de gênero. Então, elas não estão
abertas a essa reflexão muitas vezes. Então, e a gente tem, claro, né, de uma maneira geral, também é óbvio que a esquerda está muito mais aberta. Como se ela estivesse vacinada. Exatamente, né, uma ideia de superioridade, assim, né, em relação a outras questões, e que eu acho que é muito perigoso, né, por mais que, né, eu me defina até como uma pessoa de esquerda também, acredite que né, a igualdade é mais importante do que a diferença, mas a esquerda também falhou, né, nesse sentido. Agora, de uma forma geral, até na questão, se você para analisar os partidos mesmo, os partidos de esquerda são os partidos que mais são abertos a esse tipo de discussão. Então, isso é fato, né? A gente não pode negar. Mas a esquerda também precisa refletir sobre isso, né? Por isso essas expressões, inclusive esquerda macho, etc. Porque no movimento, inclusive, né, nos movimentos de esquerda, as mulheres também não têm tanta voz, né? Não tem essa igualdade. Por que não? Como que é essa dinâmica? Isso é uma coisa sempre recorrente, assim, movimento sindical, movimento partidário, é um debate que sempre aparece, né, das barreiras sociais, culturais e tal, que existem para a participação da mulher nos fóruns, nas discussões, nos aparatos institucionais, né? Então, e aí você tem políticas afirmativas para isso, você cria cota para poder estimular, para poder institucionalmente você puxar essa participação, né? Por quê? Acho que a grande questão é da divisão sexual do trabalho, né? Porque é difícil para a mulher estar no movimento social mesmo, ou na questão político-partidária oficial, né, vamos dizer assim, porque tem dupla, tripla jornada. Então não é tão simples. E existe ainda essa questão de que o trabalho, não só o trabalho doméstico, mas sobretudo a questão da maternidade, enfim, né, dos cuidados com os filhos, né, são questões próprias da mulher, ou pelo menos de principal responsabilidade da mulher. Então, acho que enquanto a questão da divisão sexual do trabalho não for colocada, enquanto a igualdade não existir realmente dentro de casa, porque, assim, essa clássica divisão, a gente vai trabalhar com ela, embora ela possa ser questionada também, né? Esfera pública e esfera privada. Por mais que a mulher tenha alcançado, né, esteja alcançando, não chegou lá ainda não, mas cargos, né, de relevância na esfera pública, de uma maneira geral, no mundo ocidental, a gente não tem mais legislações, né, discriminatórias, etc., mas dentro de casa, essa revolução não aconteceu ainda, né? A revolução sexual não aconteceu dentro de casa. Então, acho que esse é o principal problema. Não adianta... Às vezes se diz que na classe média, às vezes, a mulher foi para o trabalho e colocou outra mulher. Essa é a grande questão. Por isso eu acho que o feminismo negro ele veio com muita força para nos fazer refletir. Eu me coloco pessoalmente como uma mulher branca de classe média, sobre essa questão. Então a gente está repassando essa exploração para outra pessoa, né? E não entendendo que todos são responsáveis pelos cuidados com o lar. Então, não só a questão da etnia, né, da cor ou raça, né, como se fala, mas também a questão da classe, de novo, né? Então não dá para entender gênero se a gente não trabalhar com raça e classe. Não, são categorias que estão relacionadas. Agora, com relação às políticas públicas, assim, a gente está numa ambiência aí de rediscussão ou de corte mesmo, né, no momento de escassez, e aí começa a haver uma disputa, né, de lógicas e de onde colocar dinheiro, para quem vai o dinheiro, como se distribui ou não se distribuem os recursos públicos, né? E aí, quando se tem essa disputa, o conflito se acirra, né? Isso vai bater lá na política pública sobre para quem vai o quê, né? Se é a lógica mais de distribuição, de mais concentração e tal. E parte considerável desses cortes anunciados, dessa disputa, envolve muito, às vezes, desconsiderar a questão de gênero, claro. Né? Tipo, você pegar a questão da Previdência e colocar a mesma idade de aposentadoria, ou, assim, na verdade, retroceder em alguns aspectos de política pública que vinham sendo gestados desde pelo menos 88, enfim. E muitas vezes querendo subverter o discurso, dizendo que, na verdade, não isso é uma querendo igualdade. Como Sim, é que é isso? Então, isso de fato ocorre e a gente tem que pensar muito assim, que tipo de governo, né, trabalha com essa lógica. Claro que a esquerda, eu volto a dizer, ela também peca nisso, porque se você não acredita realmente que todo esse trabalho com as minorias é um trabalho relevante, não é a sua ideologia de fato, é muito mais difícil. Então, por mais que a esquerda também peque, geralmente governos, né, que não estão alinhados a esse tipo de ideologia, eles tendem logo que precisam cortar alguma coisa, vamos cortar esse negócio de minoria, né? Não só em relação às mulheres, né?
todas as outras. Então, porque na verdade nunca fez parte realmente da lógica programática, né, da crença daquele grupo. E com a esquerda isso costuma ser, nesse ponto que eu digo que é a diferença, né, um pouco menos grave, mas acontece também, né? E aí até falando do meu trabalho, né, de mestrado sobre o PT, era muito isso também, assim. Eu acho que lá na raiz isso foi uma verdade mesmo, né, uma coisa que se acreditava. Vi de projetos de constituinte do PT em que havia a previsão constitucional da legalização do aborto, que é um tema polêmico, claro, a gente não está desmerecendo esse debate, mas enfim, o PT tinha uma visão muito progressista sobre isso. E ao longo do tempo isso foi se perdendo, e a minha hipótese sobre isso, e que acho que confirmei, não foi porque o movimento ele rareou e tal, ou porque o PT atingiu as esferas de poder. É porque, na verdade, nunca foi a questão principal do PT. Não porque o PT não tem uma vertente mais à esquerda, mas era a lógica trabalhista, era a lógica sindical. O movimento de mulheres e os outros movimentos, né, o movimento feminista, os outros movimentos que vestiram a camisa do PT foram agregados, né, num grande momento histórico, mas nunca foi a principal bandeira. Então, se não é a sua principal bandeira, se tiver que descartar, vai ser descartado. O recorte né? principal é o recorte da luta de classe. Exatamente. Mesmo. E aí, às vezes, outras questões de gênero, questões culturais, questões identitárias, né? Outras questões, às vezes... Ficam mais tipo perfumaria, né? Só para ficar bonito, mostrar que tem, né? Mostrar que não, nós somos progressistas e tal. Aí que vem a história do esquerdomacho, né? De fato. A gente não pode negar. Para a gente fechar o papo assim, numa questão de gênero e nessa trajetória que a gente tem, como é que você viu nesse aspecto, não é para avaliar, enfim, a menos que você queira, claro, mas avaliar assim, a efetividade, mas nessa questão do gênero e no simbolismo que pode ter havido, como é que você viu o governo Dilma? Assim, o que era ter a Dilma como presidente da República, ou presidenta da República? Simbolicamente, acho que foi maravilhoso. Fiquei emocionada como mulher, né, de ter... Né, e ficaria, inclusive, por pior que fosse, assim, de alguma forma, né, seria importante essa presença feminina. Agora, se for para comparar, o governo Lula avançou muito mais em termos de políticas de gênero. Então, o fato de ter... E isso é uma discussão também que dentro do movimento é complexa, né? Precisamos de uma pessoa, de um igual no poder, ou uma outra pessoa que entenda o nosso sentimento pode falar por nós, né? É uma discussão que as minorias, de uma forma geral, travam. Eu acho que sim, que é importante ter a representação efetiva, por isso que cota talvez não fosse ideal, talvez o ideal fosse a gente falar em paridade mesmo, né? 50%, 50%. Mas também não basta que seja só isso, é preciso que o debate seja colocado, né, de uma forma mais efetiva, para que a violência simbólica ela não se perpetue, porque senão a pessoa, uma mulher, ou um negro, ou um homossexual, enfim, vão reproduzir toda a submissão, enfim, que eles vivem, né, estando nas esferas de poder. Então é importante que haja debate, mas simbolicamente foi importante, né? Foi importante sim. Obrigadão. Que isso, prazer. Ótimo, valeu, muito legal.